José Ivanir Américo, popular Padre Ivanir, um dos principais líderes religiosos da história de Itabira. Obrigado. Um sacerdote muito popular. Padre Ivanir, como despertou no senhor a vocação sacerdotal? Fernando, eu sou de Dionísio e cidade pequena, e havia o costume dos padres levarem os colegas deles para ajudar numa festa, numas missões, num trabalho assim religioso. Convidavam padres distantes para vir. E na casa paroquial, às vezes, não cabia. Muitas pessoas, casa pequena, né? Vou tomar água, minha boca seca. À vontade, fica à vontade. Como a casa paroquial era pequena, o padre pedia a alguns da cidade para receber o padre na casa deles. Então, lá em casa, meu pai era muito religioso, muito católico, muito eficiente nesse sentido assim, de tranquilidade na fé. Eu admirei muito o jeito dele. Então, meus pais recebiam esses padres lá na casa e ficavam lá 2, 3 dias, tornavam-se amigos da família. Aconteceu com alguns de papai, mas minha mãe, convidarem o padre para ser padrinho de um filho nosso. Ficar tão íntimo dos tão padres, íntimo, né? Que tornaram-se amigos. Né? E constantemente nós tínhamos padres lá na nossa casa que vinham para nos visitar depois desse encontro, né, que estiveram lá na cidade. Então isso foi despertando em mim uma vontade de ser padre. Admirava muito os padres, a vida deles, e eu ficava também feliz quando eles vinham, ficava só aguardando a próxima vinda do outro padre, sabe? E fomos criados dentro desse clima de padre presente na nossa casa. O padre, nós ajudávamos na igreja. Eu tornei-me acólito na igreja, coroinha. Só virou coroinha, então, naquela da época. Igreja, né? O senhor tinha mais ou menos que idade nesse tempo? Nesse tempo? Há 9, 10 anos eu comecei com coroinha. Então eu sou praticamente eternamente padre. Padre. Então minha vida era muito ligada, né? Então os padres iam em algum lugar, me levavam, eles tinham uma capela diferente, uma capela para ir, ou uma paróquia para ir, o padre sempre me chamava para ir também com eles. Então foi criado dentro desse clima. E um dia eu falei com o padre, eu queria ser padre. Só decidiu eu queria ser padre. Então, meus pais ficaram muito felizes. Foi muita honra para a família, né? Meu pai ficou muito feliz e tinha o costume, dos padres, dos meninos que iam para o seminário, da diocese pagar. E papai não falou, não quero não, eu vou pagar. Ele pagou do próprio bolso. A diocese pagaria. Então meu pai fez questão de fazer o pagamento meu lá no colégio, no seminário, né? E passei o seminário menor todo assim. Quando recebi batina, aí eu falei com o pai, o senhor não vai pagar mais não. Então deixa eu entender isso. Existe um seminário menor que o senhor estuda normalmente como leigo. É um curso fundamental. E depois, no maior, já recebe batina. No menor, no final do curso de humanidades, que chama, recebe a batina. Agora a gente já vinha nas férias de batina e não tirava a batina mais, até ser ordenado. Que idade o senhor tinha quando o senhor entrou no seminário? Foi em Mariana, né? 12 anos para entrar no Trilizé. 12 anos. 12 anos. Era o seminário de Mariana. Mariana. Lá com o Dom Oscar? Com o Dom Oscar de Oliveira. Bem tradicional. Muito. O senhor foi padre aqui em Itabira há muito tempo. Como o senhor compara a igreja daquele tempo, do tempo do seu sacerdócio, do seu ministério em Itabira, com a igreja de hoje? Há alguma diferença muito grande? Muito. E principalmente dentro dessa diocese,
Porque essa diocese, o nosso bispo, foi eleito bispo em 64. 65 ele tomou posse como bispo, primeiro bispo de Itabira. O senhor está referindo a Dom Marcos. Dom Marcos Noronha. E Dom Marcos, ele foi nomeado já dentro do Concílio Ecumênico Vaticano II. Ele já estava acompanhando já o que se passava lá, as reuniões e tudo o que acontecia. Dom Marcos, então, foi criado, começou o sacerdócio, o episcopado dele, dentro do Concílio Ecumênico. Então, ele abraçou essa causa. Ele estudou o Vaticano II e ele é inteligentíssimo, Dom Marcos. Ele, lá no concílio, durante o tempo livre, ele começou a rever, porque ele não participou do concílio todo, não. Ah, não? Não, Chegou a participar ele participou só da última fase do concílio. Ele procurou ler tudo o que se passava, se inteirar de todo o assunto do Vaticano II. E chegou aqui em Itabira, quando tomou posse, entusiasmado e querendo começar uma igreja nova. Muito jovem, né? Era jovem. E ele é um capaz. E ele quis fazer uma igreja segundo o Vaticano II. Ele começou com reformas. Reformas que chocou muito o povo e chocou a sociedade. Até as dioceses adjacentes. As dioceses que estavam perto aqui de Itabira sofreram influência. Sofreram um impacto muito grande, porque Dom Marcos começou tudo. Para ele foi fácil. Fácil no sentido. Tinha muita energia, muito sonho. Tinha muita energia, tinha 40 e poucos anos. Né? Então, ele começou com aquele entusiasmo, reuniões, e queria os padres, tinha muito padre tradicionalista. Aqui em Itabira, né? Tipo do Zé Lopão, né? Tinha o Zé Lopão bastante tradicional. Você lembra, né? Padre Joaquim Santana, mais ou menos, né? Lopinho tradicional, Padre Zé Lopinho, né? Você lembra dele? Não, conhecido. Zé Lopinho os dois tinham Lopinho e Lopão. Um fortão e o outro mais magrinho. Então, ele trouxe aqui para a diocese padres, teólogos importantíssimos, bispos capazes e bem evoluídos e bem atuantes para pregar, para influenciar, orientar os padres para receber uma lavagem. Mas essa postura do Dom Marcos não causou um certo atrito aqui, não? Ele deve ter sofrido um pouco. Sofreu. Muitos não quiseram aceitar. Padres não quiseram aceitar. Leigos não quiseram aceitar. Os próprios religiosos, ele começou a mandar abrir a mão para receber comunhão na mão. Você acha que o povo queria? De colocar na boca. Queria quase na boca. Então começamos a falar, né? Que não podia. Então, isso causou um impacto muito grande. Tá? E não foi fácil, não. Mas ele que ordenou o senhor. O senhor foi ordenado pelo Dom Marcos. Eu não terminei o meu estudo porque o nosso seminário fechou. Ah, fechou? Fechou. Por causa de quê? Por causa os padres, o bispo estava achando que os padres estavam, Dom Oscar de Oliveira, que os padres estavam muito evoluídos, muito para frente, e os seminaristas começaram a questionar e exigir alguma coisa a mais. Queria reforma dentro do seminário. Os seminaristas se rebelaram. E os teólogos, principalmente, que são do Seminário Maior, nós éramos do Maior, eu fazia parte do grupo, nós começamos a questionar. E fizemos uma série de perguntas quando o nosso superior foi conversar com o Dom Oscar. Dom Oscar era muito radical. Radical e conservador. Quando eles se apresentaram lá, levou a plataforma lá para ele, os seminaristas estão querendo isso. Na diocese, no seminário. Dom Oscar deu um soco na hora que ele leu, deu um soco na mesa e falou, de agora em diante o seminário está fechado. Os senhores todos vão embora e os seminaristas todos. Mandou todo mundo ir para casa. Todo mundo embora. Pleno mês de
setembro. E como que o senhor concluiu, então, o Eu estudo? concluí, eu era padre. O senhor já era padre? Eu fui ordenado em julho, dia 10 de julho. E tinha que voltar ao seminário para terminar meu curso. Eu não tinha terminado o curso ainda não. Nós não tínhamos terminado. Nós, teólogos, diáconos, não tínhamos terminado o curso. O senhor era diácono nessa ocasião, diácono. ainda não tinha concluído o curso. Não tinha concluído, eu era diácono. Eu que preferi ser ordenado pelo bispo, que era novato, primeiro bispo, ia ser ordenado por ele. Fechou o seminário, entregou o superior entregou os seminaristas para os bispos, que tinham padres seminaristas de outras dioceses do Brasil. Não, então provocou uma crise Foi muito tremendo. grande ali em Mariana. Foi uma debandada. Quando saiu do seminário, foi uma debandada. Você vê os jornais, como é que eles criticavam, falavam, né? Então, isso que aconteceu. Eu terminei o meu estudo com o bispo. Para mim foi a melhor coisa do mundo. O senhor terminou com Dom. Eu terminei Dom meu Marcos. estudo com Dom Marcos. Eu fiquei com ele aqui e ficava andando com ele, né, visitando, porque ele começou a visitar as paróquias da diocese. Então eu ia com ele e ele ia conversando comigo. Então a conversa com Dom Marcos foi uma verdadeira aprendeu aula muito. de teologia prática. Eu fui mais beneficiado do que meus outros colegas. Agora, uma coisa que chama atenção, a família do senhor tinha muito orgulho, porque o senhor era um padre. O senhor eram quantos irmãos? 7. Então o senhor optou pela vocação sacerdotal, virou padre. Agora, por que o senhor não foi para Dionísio? Para a família do senhor ficar mais orgulhosa ainda, e o senhor optou por Itabira. Foi coincidência? O que houve? O costume era esse, né? É do padre da terra não servir a terra. Meu pai teve um infarto, sabe? Logo depois Então do o meu costume era ordenar e não ir para sua terra nossa natal. terra. Ficava numa terra diferente, numa paróquia diferente. Mas meu pai, logo depois que eu fui para a paróquia, minha primeira paróquia, ele teve um infarto. Ele foi lá me visitar, voltou, depois teve um infarto violento após a morte do cunhado dele, na porta da casa. E meu pai ficou se recuperando, melhorou, foi recuperando, e eu fui com ele lá. E ele falou comigo assim: meu filho, você é padre, lutamos para que você chegasse até esse ponto, ser sacerdote. Engraçado, né? Você vai para os outros lugares, não fica na terra. É interessante. A gente não usufrui nada do É isso, de você. pensei exatamente nisso. É, o que você falou. Eu falei assim, pai, o costume é não deixar o padre da terra, porque lá todo mundo conhece, o padre fica dificuldade para se relacionar com eles, porque é tudo parente, cidade pequena, todo mundo é parente. É, né? todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. E ele, então, não põe. Depois, quer confessar com o padre, é gente de família, muita gente não vai querer confessar com o padre, é um costume muito grande, confissão todo mês, não sei o quê, né? Então, um padre não fica na paróquia, fica lá distante. Eu falo, pai, mas o senhor está preocupado com isso? A gente não pode confessar com você vai atender ele lá. A sua ideia é se confessar com Então senhor. eu falei assim, pai, o senhor está aí hoje em estado de saúde precária, o senhor está se sentindo mal, então, mas se o senhor quiser confessar, o senhor pode confessar, eu posso atender o senhor, mas eu não vou atender porque é pai da gente, então a gente evita. Né? Fica um certo constrangimento, Então né? o padre não fica na terra por causa disso. Constrangimento de alguns, de confessar com ele. O padre chamar muita atenção do povo, vai criar problema, tá achando que é política. Meu pai era político. Então vão falar que isso é politicagem. Então tá? foi melhor vir então para cá. melhor ficar fora. Então por isso. O senhor falou muito aí sobre essa novidade que foi a chegada do Dom Marcos, pelo que trazia de novo, pelo contraponto ao clero bastante tradicional.
A gente lembra que o senhor, como sacerdote, como pároco da igreja da Vila Amélia, o senhor atraía muito público mais jovens, né? Ao contrário, talvez, de outros tipos de padre. O senhor tinha uma interação muito fácil com o público jovem. E parece até que o senhor se antecipou a uma certa tendência da Igreja Católica, depois de certo tempo, até mesmo pela proliferação dos neopentecostais, que começou a atrair um público mais jovem, mas parece que o senhor se antecipou e começou a fazer uma celebração mais chegada para esse público mais jovem. Como é que foi isso? Olha, eu tive muita facilidade para isso, sabe? Eu me sentia muito bem. Então, mas como o meu público não era selecionado, né? Já havia pessoas de todas as idades, tinha jovem, adulto, né? Tinha pessoas mais simples, tinha professoras, tinha médicos, tinha engenheiros. Então, eu fazia questão de não olhar esse público superior. Esse porque era médico, porque era engenheiro, porque era formado, e eu me preocupava com o menor lá da igreja. Eu me preocupava com o mais simples. Se eu falasse por simples, na linguagem minha para eles, eles entenderiam. E os adultos, os médicos, os doutores que estavam lá dentro, pegavam mais facilmente, né? Não precisava explicar tanto. Não é? Não precisava. Mas para eles se satisfaziam de ver que eu estava com a minha preocupação, sabe? Então, com isso, eu nunca tive dificuldades. Então, procurava falar agora. Falava a verdade. Doa-me que doer. Nós estávamos na época da ditadura. Da ditadura, exato. Falar a verdade naquele tempo era perigoso. Muitas vezes, chegava alguém lá no meu ouvido, na hora que eu estava pregando, padre, tem gente gravando sua pregação. Cuidado. Cuidado. Padre, tem gente aí que não é da paróquia, não, mas parece que policial, qualquer coisa disso. Então eu maneirava. E prendia padre facilmente. E foram presos. Na época que eu estava, no princípio, 12 padres foram... 12 padres. Daquele tempo seu. Foram julgados no tribunal. Tribunal da militar. Aquisição, da ditadura. Só foi padre durante quanto tempo? 17 anos. Depois deixou o sacerdócio para se casar. Aí que eu acho uma coisa muito contraditória na Igreja Católica, só me desculpe, o senhor fala que continua sacerdote até hoje. Eu acho uma situação muito contraditória, que é o seguinte: a Igreja Católica, ela defende incondicionalmente a família, a manutenção da família. Inclusive, ela defende a indissolubilidade do casamento. O casamento tem que durar para sempre. No entanto, ela exige que o padre seja celibatário. O padre não pode se casar. Não há uma contradição nisso, não, porque se o padre pudesse se casar, ele constituiria aquilo que a religião católica defende, que é a família. Ele constituiria uma família. Não há uma contradição aí, não, padre. É uma coisa difícil, é o dogma da igreja, né? Então a igreja impõe isso é uma tradição da igreja. Jesus não olhava muito isso, porque ele tinha apóstolos casados e apóstolos solteiros, né? Então, ele foi obrigado, depois os outros apóstolos que foram ocupando o lugar dele, do Papa, né? Os dirigentes da igreja, começaram a estabelecer essa ordem e esse negócio virou tradição na igreja. Apesar de que, infelizmente, muitos não observavam rigorosamente a lei. Uma lei desse tipo, nós estamos lidando com pessoa humana, então, ser humano, não estamos com santo, ninguém é santo. Acontecia que tinha muitos padres com filhos. Dentro de casa, dentro da paróquia, na casa paroquial. Pois é, então é uma exigência bem estranha, realmente.
né? O senhor, Agora, o senhor tem uma teoria aí que o senhor achava que o padre poderia casar ou não? Seria opcional, não é isso? opcional. Como é que funcionaria na ideia do senhor? Olha, eu acreditaria isso, e aquilo que a igreja já estabeleceu. Padre que optasse pelo casamento, ele seria somente padre, não teria graduação nenhuma. Cônego, monsenhor, bispo, arcebispo, cardeal, papa, nada Ele ficaria disso. só para cuidar da igreja e da Só família. cuidar da igreja e da família. Eu achava. Isso é muito discutido, né? Eu pensava assim. Mas a igreja não deu passo. Quis dar esse passo, mas achou melhor estabelecer, criar o diácono permanente. Homem casado sendo diácono, pregando, né? Batizando, casando. Mas esse diácono, ele tem que frequentar seminário também ou não necessariamente? O bispo dá um curso para eles, uma equipe, né, de padres. O padre, o senhor deixou um grande legado, o senhor deixou a batina, mas deixou um grande legado aqui, que prevalece até hoje. É uma tradição da Semana Santa de Itabira, que é aquela encenação da morte de Cristo pela comunidade da Vila Amélia. Como surgiu essa ideia? Como nasceu essa iniciativa tão importante para a religião quanto para a cultura de Itabira? Eu falei para o senhor, né, que começamos a fazer quadros, passagens da Bíblia, da Paixão de Jesus. Eu falava assim, ontem, hoje. Procurava mostrar o que foi ontem e o que é e hoje. Então ele começou assim. Depois continuamos a ensinar, como falei com o senhor, né? Estudando, o grupo mesmo estudando a Bíblia. Foi um estudo deles. Muito trabalhoso esse. Mas foi muito bom, porque a gente precisava, a gente tem na igreja, esse estudo do Evangelho, da Bíblia, né? Nós temos esse curso dentro da igreja, nas paróquias. E, para isso, com o estudo dos jovens sobre isso, já adiantou. Eles começaram a conhecer o evangelho dos 4 evangelistas, João, Mateus, Lucas, né? Então já conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia, compuseram aquele diálogo, aquele teatro. Liam a Bíblia, estudavam a Bíblia e depois representavam a Bíblia. E colocavam o diálogo dentro daquele texto. E continua até hoje. Até hoje, fiz 50 anos. 50 anos assim. Já fez boda de ouro no 2020. 2020, né? Fez 50 anos, mas não podemos comemorar por causa da pandemia. Da pandemia, né? Padre, o senhor está com quantos anos hoje? 83. 83. Não parece de jeito nenhum. E agora o senhor, mais uma vez, é o primeiro? É o primeiro livro. E fala um pouco sobre esse livro aqui. Como que a pessoa pode fazer para adquirir esse livro? Pode adquirir o livro. Nós atendemos no clube de leitura e atendemos também, fazemos a venda do livro no escritório do meu filho, da Ecolabora, aqui perto. E tem a filial desse escritório, em Belo Horizonte. E o livro aqui é a história da vida do senhor? É minha história de criança. Eu peguei a história de criança, minha família de origem, né? Falo de meu pai, minha mãe, meus irmãos, fatos da família. Tem fatos interessantes da minha família que eu registro aí, né? Depois falo sobre os 13 anos que eu passei no seminário, menor e maior, a minha história lá dentro, o que aconteceu, o que realizei lá dentro, os fatos interessantes, né, jocosos, outras coisas. Então, eu conto como foi a vida de seminário, como o dia do seminário. A rotina do seminarista. Queria saber, né? A gente ia para o seminário com 12 anos,
ficava lá um ano sem vir voltar em casa. Um ano direto. Um ano direto. Quando a gente podia vir no meio do ano, nas férias de julho, nós trocávamos. Íamos para um colégio interno que os meninos tinham ido para as férias, né? E ficávamos lá, passávamos as férias lá. Caraça. Diferente é ir para um colégio diferente. Mudava de casa, só isso. Mudava, e lá era diversão. No seminário era estudo e diversão. Jogava também. futebol. Futebol, vôlei, basquete, natação. Caraça, quando a gente ficava no jardim, gostava muito, né? Ficar no Caraça. Uma grade curricular muito boa. Não é? A formação do sacerdote, a formação intelectual do sacerdote é bastante sólida. Sólida, muito séria, né? Não era brincadeira. Então contava a história do seminário, passávamos lá. Eu conto também os 17 anos que eu passei na paróquia, tive 5 paróquias e ao mesmo tempo dirigi 3 paróquias. Simultaneamente? Simultaneamente. Eu era vigário da paróquia de Fátima, eu era vigário da paróquia de Itambé do Mato Dentro, 40 quilômetros de Itabira, e era vigário também da paróquia Nossa Senhora do Carmo, 30 quilômetros de Itabira. Então, o senhor tinha uma atividade bastante cansativa, né? E além disso, eu era capelão do colégio, capelão das freiras. Fui capelão das freiras o tempo todo. Colégio Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. E era professor lá, pro fundamental, e era professor para as moças do curso normal. Dava filosofia. Não, então o senhor trabalhava muito. Demais, trabalhei muito. Agora, para aliviar meu trabalho, que estava sendo muito difícil, eu fui participar de um encontro em Belo Horizonte. Esse encontro era de freiras e freis que trabalhavam, que não eram padres, eram irmãos. Irmãos e irmãs, né? De caridade. Eles chamam assim, né? Isso. Então eu fui participar desse encontro. Fui por interesse, para procurar alguma coisa. Porque a igreja estava atualizada, concílio ecumênico, os frades e as freiras resolveram abrir as portas do convento e trazer as freiras que estavam fechadas a vida toda dentro do convento, abriram as portas, enclausuradas, começaram a ocupar, ajudar em paróquias. Aí eu fui para lá. Eu tinha 2 paróquias que eu precisava de ajuda. Então encontrei com superioras lá e consegui delas 4 freiras para ir para o Itambé do Mato Dentro, da congregação Vicentinas, e consegui 4 freiras da congregação Jesus Crucificado. É um tipo de congregação também. Para trabalhar na paróquia do Carmo. Ajudou demais. Não. Aí eu ia lá uma vez por mês, obrigatoriamente, uma vez por mês, primeira sexta, primeiro sábado, primeiro domingo, e terceiro sábado, terceiro domingo. Ia para lá. E as freiras ocupavam o dia, a semana, era para ter o seu dinheiro para se manter. Davam aula no colégio. Aproveitava e lecionava. Davam aula no grupo, na escola do grupo. Quem era enfermeira ocupava cargos no posto médico. Então foi bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo. Agora, ficaram há 4 anos, mais de 4 anos na paróquia. Com quanto tempo o senhor escreveu esse livro? O senhor produziu esse livro? Quanto tempo? Eu comecei esse livro em 2009. 2009. Eu comecei, então, escrevendo alguma coisa para meus filhos, falando assim: ô pai, eu contava essas histórias para eles. Ô pai, você podia fazer um trem assim, pôr no caderno para nós? Faz um caderno aí e para a gente contar para os filhos. Mas eu não fiz isso. Comecei a escrever. Então, 2009, 13 anos. Comecei despretensiosamente. São 13 anos. Agora eu fiz umas 15 crônicas, mais ou menos, que eu fiz assim. Depois, eu tive um traumatismo craniano. Acidente? 2013. No próprio domicílio. Acidente doméstico. Eu tomei o tombo dentro de casa, no domicílio,
dentro do banheiro, caí, bati com a cabeça no azulejo, Acidente muito sério. sabe? E que fiquei meio drogue. 12 horas depois, entrei em coma. Entrou em coma. Em coma. Minha esposa, que me apanhou lá, chamou o SAMU, fui para o SAMU, fui para o posto, para o hospital. O doutor Júlio, na hora que mandou fazer tomografia, e a resposta dele foi, ó, vá com ele imediatamente para o João 23. Estado gravíssimo. Gravíssimo. Então, tinha um coágulo no cérebro que deu. Então, fui para lá, fui operado, 12 horas a operação. Nossa, muito 12 delicado. horas. E fiquei lá 40 dias. 40 dias. 40 dias no hospital. Morre, não morre, morre, não morre. E na morte. Então, eu não morri, graças a Deus, primeiro lugar. E graças à minha família, minha esposa, meus filhos. Socorreu que me os momentos sustentaram. certos. Sério. Olha, eu fiquei 2 anos de cadeira de roda. O senhor tem quantos filhos, padre? 3. Já tem netos? Primeiro neto vai aparecer agora, esse mês. Vai nascer agora. Vai nascer agora. Ô, padre, Minha eu filha. gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na De Fato. Foi um prazer, uma história maravilhosa, Obrigado. espetacular, um grande exemplo para muita gente. Espero até que alguns jovens aí, depois dessa história, também tenham essa vocação, né? Quem sabe alguém resolva ser padre. Pois é. E até hoje nós, eu e ela, nós assumimos a igreja doméstica. Nós transformamos a nossa casa numa igreja doméstica. É uma igreja. Uma igreja. Uma igreja nesse sentido. Os bispos permitem que eu participe, que eu faça casamento, que eu faça batizados, que eu faça pregações, cultos, né? Nós, eu e ela, fazemos preparação de noivos para casamento, Então o senhor faz batizado, casamento, o bispo tem celebrações de culto, prego nas festas, os padres me chamam. Eu tenho um relacionamento muito grande com os padres. Nós estamos com um convite agora para ir Antônio Dias fazer preparação de tem outra cidade aí. Vamos. Foi esse casamento com o estado de Minas todo. Eu fiz mais de 900 casamentos. 900 casamentos? 900. E tem fatos aí dos casamentos. Muitos casamentos que eu estou dizendo. Você vai ter conhecimento. Aqui no livro. Você vai ter. fazendo casamento. E continuo fazendo. Então, padre, muito obrigado pela entrevista. Um abraço. Ô, Fernando, eu que agradeço. Foi uma alegria muito grande ter esse contato, essa prosa com vocês. E eu fico muito feliz. E convido você a chegar à nossa casa um dia para a gente conversar, quem sabe. Eu faço questão Vai absoluta ser um de ir lá prazer onde hoje bater receber. um papo Vai ser um prazer. e vou. Cafezinho, né? Tomar um Isso. cafezinho conosco, né? Que não pode faltar, né? E eu vou lá mesmo. Com café, com queijo. Ótimo, o convite tá feito e está aceito. Mas é, Fernando. E assim, amigos, de fato, estamos concluindo, terminando mais uma edição do nosso Sala de Visitas. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.